Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese da Cristalândia, 21 de julho de 2022, nessa quinta-feira, nos encontramos aqui unidos na fé com o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado, pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e será em abundância, mas a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem. E por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tem um pensador aqui chamado Charlie Chaplin, um comediante, que nasceu em 1889 e morreu em 1977, dizia o seguinte: pensamos em demasia e sentimos bem pouco. Mais do que máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que inteligência, precisamos de afeição e doçura. Sem essas virtudes, a vida será de violência e tudo será perdido. Repito para guardar no coração. Pensamos em demasias e sentimos bem pouco. Mais do que máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que de inteligência, precisamos de afeição e doçura. Sem essas virtudes, afeição e doçura, a vida será de violência e tudo será perdido. Charlie Chaplin, comediante. Jesus é questionado pelos discípulos: por que o Senhor fala em parábolas? E Jesus faz um discurso muito complicado e muito difícil. E é muito complicado essa interpretação do Evangelho de hoje, porque a gente quer uma multidão convertida. A gente quer uma multidão rezando uma missa. A gente quer ir num santuário e ter uma praça lotada. Eu tenho essas experiências da minha vida e era o que eu queria para a vida toda, até que num período da minha vida que eu mudei, não quero isso mais, quero coisa pequena, eu na solidão de um mundo pequeno, desconhecido. Mas já fui muito encantado por Trindade Aparecida, por lugares grandes. E agora Jesus é questionado: por que o Senhor fala em parábolas para o povo? E Jesus faz um discurso para essa multidão que ouve e não ouve, vê e não vê, não quer guardar nada no seu coração. Toda multidão ela é muito perigosa, as eleições nos dizem isso. O período eleitoral nos mostra como que a multidão ela é perigosa. Um momento, um herói vira ladrão, bandido, um bandido vira herói, depois esse herói vira bandido de novo, e a gente vai vivendo nesse mundo. Um escândalo de hoje gera muita coisa, depois a gente esquece e mantemos as pessoas no escândalo. Vivemos num mundo em que o poder pode tudo, quem tem poder pode tudo. Então, se uma arma de um pastor dispara num aeroporto acidentalmente, não acontece nada.
Mas se é um desconhecido entrar com uma arma no aeroporto, se ele não tem as credenciais de poder, ele acaba sendo preso. Então a gente vai vivendo essa dicotomia e essa confusão no mundo, em que Jesus faz um duro discurso contra o quê? Contra a multidão não convertida. E Jesus cobra dos apóstolos algo a mais. O discurso aqui, porque Jesus está numa fase da vida em que ele está se distanciando das multidões e começa agora a dar atenção aos 12. Porque ele já percebeu que a multidão não vai se converter. Pelo contrário, vai dizer lá na sexta-feira, crucificam, queremos Barrabás, não Jesus. Então Jesus vai fazendo essa mudança no contexto agora de uma multidão. As redes sociais nos mostram como é perigoso essas multidões. Viu? Como é perigoso essas multidões. Os artistas ou os famosos, os youtubers, eles vivem assim muito cercados e com medo e vivem num terreno muito perigoso. Uma frase mal falada destrói uma carreira. É o que nós chamamos do fenômeno de cancelamento. Alguém contou uma piada ingênua e ruim, essa pessoa ela é destruída. Alguém soltou uma frase meio bêbada num determinado programa, essa pessoa ela é destruída, ela é eliminada. Ela literalmente ela é eliminada, ela é crucificada. Viu? Um padre ou um bispo falou alguma coisa que desagradou. Viu? A CNBB vive recebendo ofensas, e-mails violentos, viu? Gente que xinga, que ofende, que se julga donos da verdade, gente que se diz ser religiosos, dizem ser de igreja, mas são extremamente violentos. Então Jesus no Evangelho de hoje faz essa dura crítica para esse mundo em que a multidão, eles não querem nada, eles querem ser uma multidão sem compromisso nenhum. Porque a conversão, ela não é de multidão, a conversão ela é individual. A gente vai prestar conta a Deus, não é simplesmente por fazer parte de um povo, de uma nação, mas a gente vai prestar conta a Deus também da minha história, da minha vida. Não é que nós temos uma religião só individualizada, subjetiva. Nós temos uma experiência de fé subjetiva pessoal que tem que ser traduzida numa convivência comunitária, numa convivência fraterna, numa convivência de gente que tem o mesmo desejo, a vontade de pertencer à família de Jesus, que visa fazer a vontade de Deus e não a si próprio. Nesse mundo religioso em que os altares se tornaram palcos e às vezes de caricatura de padres em busca de gente infantilizada, de gente que gosta do ridículo, para partilhar o ridículo, a gente gosta de partilhar o ridículo, mesmo que seja o nosso. Nossos grupos religiosos partilham o ridículo. E quando partilha alguma coisa mais séria, ninguém se interessa. Mas quando a gente partilha um padre com uma caricatura, todo mundo se interessa. Por isso Jesus hoje faz esse discurso, olha, a multidão eles não querem ouvir, mas a vocês sim, vocês têm a obrigação de ouvir, vocês têm a obrigação de ver, e agradeçam, porque muitos profetas e muita gente antiga queria ver e ouvir o que vocês estão ouvindo e vendo. Muita gente queria muito isso. Então, já que a multidão não está entendendo, que vocês façam um esforço. Já que quem não vem na igreja não está entendendo, que quem venha faça um esforço de entender o que Jesus está nos ensinando e traduzir isso no modo de agir e de viver. Que Deus abençoe a todos nós, nos dê paz. Um abraço e até mais.